Salve família! O vídeo de hoje vou trazer a análise do terceiro episódio de Boruto. Se você ainda não assistiu o episódio, eu vou deixar o link aí na descrição. Basicamente, o episódio de hoje foi focado no Metal Lee. Eu achei bem interessante focar nesse personagem que a gente não conhecia bem ainda. A gente vê que ao contrário do Shikadai, que é muito parecido ao seu pai, o Metal Lee é completamente diferente do Rock Lee. Ou seja, ele é aquele cara que ele é foda, só que ele fica meio que nervosinho quando alguém tá olhando pra ele. E começa a fazer cagada lá e errar as coisas. Na primeira cena que a gente tem lá, o Shino tá ensinando eles a lançar Shuriken. A maior parte da sala já tem uma noção boa de Shuriken, lança até mais ou menos. Só que quem se destaca mesmo é o Inojin e o Shikadai. Eles lançam Shuriken no centro do tronco, é muito foda, né? O que mostra que mesmo eles sendo ainda da academia, eles já estão treinando isso. Eles já têm uma vasta experiência com essa técnica. E o Metal Lee não fica muito atrás também não. Quando ele lança sua Shuriken, até o Inojin e o Shikadai admiram a sua habilidade. Só que depois que o Metal Lee percebe que estão olhando pra ele, ele fica nervoso e acaba errando. Aí o Boruto entra em cena já como a gente sabe, né? Sempre causando. Ele lança aquela Shuriken gigante e quase fere o Metal Lee. Basicamente, esses personagens que estavam envolvidos nessa cena, eles são punidos, e como punição eles tinham que ajudar a consertar o monumento do Hokage. E como a gente viu, o Metal Lee ele se esforça tanto, só que o nervosismo dele acaba atrapalhando, ele em vez de ajudar, ele acaba explorando tudo lá. Aí quando eles estão indo embora, o Shikadai meio que repreende o Metal Lee. Ele fala pro Metal Lee que ele é bem esforçado, só que não adianta ele ficar treinando sozinho aí pra querer ficar mais forte, se ele não controla nem seu nervosismo. E isso que tá afetando ele por ele fazer essas cagadas dele e tal. Nessa parte eu achei uma cena bem engraçada, porque o Inojin vai repreender o Shikadai, perguntando, nossa, você não falou demais não? Então o Iwabi repreende o Inojin, falando, quem é você pra falar isso? Ou seja, o Inojin também faz isso, fala sem pensar as coisas. Outra cena que eu gostei bastante também foi quando o Shikadai chegou na casa dele. A gente viu a personalidade da Temari. Ela fica brava com ele, repreende ele e tal. O Shikamaru chega, ela pede pro Shikamaru também repreender o filho. Só que a gente conhece o Shikamaru, né? É aquele cara que tá nem aí com nada. Então ele, na verdade, ele fala que é normal, que o filho dele tem que ser assim mesmo, ele aprende com seus erros, basicamente essas coisas assim. Então a Temari fica nervosa com ele e os dois são punidos. Shikamaru e Shikadai ficam sem janta. Eu achei bem interessante essa cena aí. Então basicamente na próxima cena que o Metal Lee aparece, ele aparece em volta daquele chakra maligno. E o Byakugan do Boruto já se ativa automaticamente. Ou seja, aquele chakra maligno de alguma forma ele tá meio que ligado ao olho do Boruto, sabe? O que a gente já pode prever é que esse chakra maligno ele se manifesta nas pessoas que estão em busca de poder ou se não estão confiantes no próprio poder que ela tem. Então basicamente o personagem dá uma brecha para esse chakra maligno possuir ele. Então o Boruto pede um plano pro Shikadai para eles neutralizar o Metal Lee. E eu achei bem interessante essa cena, porque todo mundo imaginou que ele ia bolar um plano foda, né? Que ele fala que ele tá pensando. Só que na verdade ele fala, a melhor estratégia pra gente agora é correr. Eu achei bem engraçada essa cena. Mas depois o Shikadai realmente bola um plano foda. Ele faz um clone do Boruto parecer com ele e faz o Inojin desenhar uma sombra. E na verdade ele usa outra distração do Inojin para atacar de surpresa o Metal Lee, pegando ele no jutsu de possessão das sombras. Eu achei bem foda esse plano. Eu gostei bastante dessa estratégia dele. Mostrou que mesmo rapidamente ele conseguiu bolar um plano muito bom. Então basicamente a gente chega na melhor cena do episódio. Pra mim pelo menos foi a melhor cena. Foi quando o Metal Lee tentou se soltar daquele jutsu de possessão de sombra, ele fica mais nervoso e aquele chakra maligno que tá controlando ele começa a dar mais poder pra ele. E eu já prevendo que muita gente ia comentar que essa cena apareceu muito com a abertura dos portões de chakra, como o Rock Lee e o Guy faz, eu já coloquei até a thumb desse vídeo bem apelativa. Só que ao meu ver não tem nada a ver com a abertura do portão de chakra. A gente vê que é apenas aquele chakra maligno que tá controlando ele. E mais uma coisa, no começo do episódio começa com aquele monstro que eu não comentei ainda. Aquele monstro que tem uma aparência de um leão, alguma coisa do tipo. Então provavelmente esse monstro que apareceu no começo do episódio é quem controla esse chakra maligno. Mais pra frente a gente vai ter a confirmação nisso. Mas então, já que eu coloquei essa thumb tão apelativa, o que eu posso citar agora? Será que o Metal Lee vai conseguir abrir os portões de chakra?
Ao meu ver, sim, ele vai conseguir. É uma coisa natural. Assim como o Rock Lee conseguiu, o filho dele vai conseguir até superar o pai. Eu acredito isso. Só que vai demorar bastante para acontecer isso no anime. Então é isso daí. Eu gostei bastante dessa cena, foi a melhor cena do episódio. E essa cena termina de uma forma até que engraçada. O Metal Lee consegue escapar da sombra do Shikadai, só que ele bate a cabeça lá no tronco, então aquele chakra maligno sai dele. E tipo, ele volta a ser quem ele era. Aí tem uma outra cena interessante também quando o Boruto volta pra casa. Ele pergunta pra mãe dele sobre o Byakugan, que provavelmente ele tá curioso sobre essa habilidade que tem nele que ele não consegue controlar. E a gente viu outra cena que meio que liga aos acontecimentos do filme. Porque o Naruto chega, não quer jantar, vai direto pra cama, porque ele tá muito cansado dos trabalhos dele como Hokage, e o Boruto fica revoltado com isso. Depois tem outra cena cômica, quando eles estão jogando e o Metal Lee chega lá dando uma dura neles, e eles conseguem enganar o Metal Lee, falando que se ele jogasse também ele ia melhorar o trabalho de equipe dele e tal. Ele vai jogar, só que ainda ele tá meio que nervoso, então ele acaba quebrando o videogame do Boruto. Foi engraçado até a cena, um alívio cômico para encerrar o episódio. Essa foi a análise do episódio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Só vou deixar uma pergunta aqui em aberto. O que você acha do Metal Lee? Ele será capaz de abrir os portões de chakra? Comente com a gente aí e nos vemos no próximo vídeo. Falou!